Olá a todos! Estamos dando início a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos com o projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 4 de agosto, queremos estudar ou dar continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias com os capítulos 29 a 32. Vamos juntos! Iniciando pelo capítulo 29, onde nós temos dois destaques: a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia e o falso profeta Semaías. Vamos à leitura na Bíblia Nova Almeida Atualizada. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Hilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazeias, que estão no meio de vocês, e profetizam mentiras em meu nome. Eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe,
os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Muito interessante, então, esta carta que Jeremias envia aos cativos da Babilônia. E seguramente eles precisavam ouvir o profeta, para que não se repetisse aquilo que já havia acontecido com eles. Mas, obviamente, que isso não terá uma aceitação de todas as pessoas. Vamos ao próximo destaque, que fala a respeito do falso profeta Semaías. A partir do versículo 24, onde nós lemos: A Semaías de Neelão, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maazeias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que na casa do Senhor você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Mande dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor a respeito de Semaías de Neelão. Visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu tenha enviado e fez com que vocês confiassem em mentiras, assim diz o Senhor: Eis que castigarei Semaías de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Eis então a leitura do capítulo 29, onde nós temos como destaque principal a carta aos exilados. Os exilados a quem Jeremias escreve são os cativos deportados com o rei Jeoaquim, entre os quais estava Ezequiel. Os falsos profetas previam um retorno em breve. Jeremias orienta os exilados a se estabelecerem na terra estrangeira e levarem uma vida normal, pois o exílio duraria 70 anos. Depois eles retornariam. Mas mesmo da Babilônia, seus inimigos tentavam criar problemas para ele. Vamos à leitura dos dois próximos capítulos que serão lidos na sequência. O capítulo 30, que tem como destaque Deus prometendo restauração ao seu povo, e o capítulo 31, que tem 3 destaques: lamento transformado em júbilo, a prosperidade do povo de Deus e a nova aliança com Israel. Vamos à leitura do capítulo 30. Deus promete restaurar o seu povo. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança? Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei.
A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza de sua maldade, da multidão dos seus pecados, é que eu fiz estas coisas. Por isso todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor. Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime, e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso. Agora o capítulo 31, com um lamento transformado em júbilo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor, nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó. Exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto das terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará da dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento.
Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada. Preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Perceba que nós já estamos, de certo modo, em um ponto de inflexão no livro do profeta Jeremias, pois até o capítulo 29 e um pouco antes, tudo era apenas destruição, palavras de condenação, de juízo, de castigo, e de repente aqui nós começamos a ter uma mudança. Há palavras de consolo, de alento, de esperança proferidas pelo profeta Jeremias. Vamos ao próximo destaque do capítulo 31, com a prosperidade do povo de Deus. A leitura a partir do versículo 23, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, na terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor o abençoe, ó monte santo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. É interessante esta ilustração que o profeta Jeremias traz, porque muitas vezes os filhos padecem pelos pecados dos pais. E aqui ele está dizendo que quando houver uma mudança, ninguém mais terá que pagar pelos pecados de seus ancestrais. Vamos ao último destaque do capítulo 31, que fala a respeito da nova aliança com Israel, a partir do versículo 31, capítulo 31, versículo 31, onde nós lemos: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas,
para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Eis as palavras do profeta Jeremias nos capítulos 30 e 31. Vamos retomar a promessa de uma nova aliança lá, a partir do capítulo 30. No momento mais difícil da nação, vem uma mensagem de esperança. Quando tudo indicava uma extinção total, Deus promete um futuro ao seu povo. Eles seriam salvos e restaurados. Os exilados retornariam com alegria à terra natal. E uma nova aliança substituiria a antiga feita no Sinai, que eles quebraram. Desta vez, Deus os renovaria de dentro para fora, dando-lhes poder para fazer a sua vontade. Estas palavras de Jeremias, como as de Isaías, têm um significado futuro a curto e a longo prazo. Ele estava falando do retorno efetivo do exílio, mas a promessa não se esgotava nisso. Os escritores do Novo Testamento, que significa a nova aliança, viram em Jesus Cristo a realização plena dessa profecia de Jeremias. Por exemplo, lá no capítulo 8 da carta aos Hebreus. É obra de Cristo, através do Espírito Santo, escrever as leis de Deus no coração de todos os crentes. Vamos agora para a leitura do último capítulo deste nosso estudo, capítulo 32, onde nós temos 4 destaques. Jeremias compra um campo em Anatote, Jeremias pede esclarecimentos a Deus, a resposta de Deus e promessa de esperança. Vamos ao início com Jeremias comprando o campo em Anatote, a partir do versículo 1 do capítulo 32, onde nós lemos: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente, vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eis que Anamel, filho de seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: Compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: Compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse, de resgate. Compre. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim, comprei de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança.
Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato, e as condições, como a cópia aberta. E entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, da presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas, que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. É interessante este relato, né? Porque seguramente Jeremias viveu em um tempo tão anterior ao nosso, cerca aí de 2.500, 2.600 anos antes. Mas já havia escritura, já havia contrato, já havia compra e venda. Né? Muito interessante. Vamos ao próximo destaque. Jeremias pede esclarecimentos a Deus, a partir do versículo 16, onde nós lemos: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder, e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome, pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Portanto, Jeremias fica atônito. Como pode? Por que Deus está enviando ordens a ele que aparentemente são contraditórias? Por um lado, ele tem que pregar que haverá destruição, que haverá castigo, que haverá sofrimento para um povo rebelde e que pecou. Por outro, Deus manda ele comprar propriedades. Então temos a resposta de Deus a partir do versículo 26, onde nós lemos: então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nesta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso, vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes, os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinassem sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário,
Puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei. Nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para levarem Judá a pecar. Então Deus deixa muito claro porque é que o povo deveria sofrer castigo. Vamos ao último destaque com promessa de esperança. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem está deserta, sem pessoas e sem animais. Foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão as escrituras e as fecharão com selos. E chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades da Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Palavras consoladoras do bondoso Deus. Jeremias compra um campo. É este o principal destaque do capítulo 32. Estamos no ano de 588 a 587 antes de Cristo. Jerusalém está sitiada e Anatote, a cidade natal de Jeremias, nas mãos dos inimigos. O primo Ananel era um grande otimista, tanto que foi até a prisão onde Jeremias estava para tentar vender umas terras. Numa hora daquelas, por incrível que pareça, Jeremias comprou, e essa compra deixou a seguinte mensagem: Deus tem um futuro para Judá. Todos na cidade devem ter ouvido falar nisto. Jeremias agiu por ordem de Deus, e somente depois ele admitiu a sua perplexidade. Em resposta, Deus lhe expôs o propósito imediato e também o propósito último para a nação. Baruque, secretário de Jeremias, aparece pela primeira vez aqui, no capítulo 32, versículo 12. Ele recebe destaque nos capítulos 36 e 45. E entre os livros apócrifos, ou deuterocanônicos, pois existe um livro que tem como título Livro de Baruque. É este o nosso estudo. Vamos retomar os principais ensinamentos dos capítulos 29, 30, 31 e 32, com auxílio da Bíblia da Reforma. Vimos no capítulo 29 o futuro do povo de Deus, que reside entre os exilados, levados de Jerusalém para a Babilônia em 587 a.C. O juízo de Deus tem de recair sobre o seu povo rebelde. E uma figura de oposição na Babilônia se chama Semaías, que tenta criar problemas para Jeremias em Jerusalém, respondendo a uma carta anterior do profeta aos exilados da Babilônia. Os líderes do povo de Deus têm uma enorme responsabilidade em falar somente a palavra de Deus e não as suas próprias doutrinas, como Semaías e muitos outros até hoje ainda fazem. No capítulo 30, Deus pede que Jeremias escreva a profecia a respeito da restauração futura. Deus ungirá um rei para governar seu povo, e a comunidade viverá em paz. O propósito maior da salvação de Deus será cumprido, apesar do pecado do povo. Deus resgatará e reinará sobre seu povo por meio do descendente de Davi, o Messias. No capítulo 31, o Senhor promete restaurar o seu povo à terra prometida após o exílio na Babilônia. O exílio, portanto, seria temporário,
Pois o próprio Deus salvará os remanescentes e os fará retornar ao seu lar. Deus promete ao seu povo um novo relacionamento, não com base na lei de Moisés, mas com base na graça e na fé. A promessa se cumpre em Jesus e no derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. Por último, no capítulo 32, Deus pede a Jeremias que compre um pedaço de terra próximo a Anatote, com uma promessa visível de que a vida voltaria ao normal após o exílio. Cercado pelo exército inimigo, pode parecer tolice comprar terra para o futuro, mas obedecer a Deus é sempre a coisa certa a se fazer. Deus acusa o seu povo de idolatria, violando o primeiro mandamento, por terem virado suas costas para Deus. Ele os entregará aos babilônios para a destruição da cidade e o exílio do povo. Por outro lado, o Senhor promete trazer o povo exilado de volta à sua pátria. E mais que isso, ele renovará a sua aliança com eles e lhes transformará o coração. Por causa da nossa natureza decaída, não conseguimos confiar em Deus ou obedecer-lhe por nossa própria razão ou força. Somente Deus pode criar e sustentar a fé salvadora e uma vida fiel ao seu povo. Que nós possamos confiar nisso, que nós possamos confiar em Deus e não em nossas próprias ações. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você, que continue seguindo o nosso projeto, a Bíblia, ao longo do ano, e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. Até o nosso próximo vídeo.